Saudações, povo de Deus, famílias de Cristo, meus irmãos católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, livres pensadores. Novamente estamos aqui gravando um vídeo, não é uma mensagem, é uma conversa informal, testemunhos, chegarmos a um acordo, não é? Que este ano de 2015 será o melhor ano de nossas vidas. Apesar de todas as informações contrárias, que 2015 no Brasil será um Brasil de recessão, de desemprego, de falta de crescimento, falta de investimentos em todas as áreas. Quem fala isso são os economistas no Brasil, o ministro da Fazenda, o diretor do Banco Central, todos assim preparando o Brasil para o pior. E eu me propus a levantar um povo que creia que 2015 será o melhor ano das nossas vidas. Se as forças das trevas estão anulando, entrando em falência, usando todas as armas de destruição moral, espiritual, financeira, nós temos as armas de Deus, que é reconstrução, levantar, né, estabelecer, buscar novos caminhos. Não podemos desfalecer. Então eu pergunto para vocês que estão me assistindo agora: o que você é? Você é um servo de Deus ou filho de Deus? Você sabe que a palavra servo vem de escravo, servidor, serviçal. E como escravos, não há direitos de ir, de vir, não existe a livre expressão, a livre negociação, não existe uma forma de expressar suas vontades, os seus sonhos, seus projetos, sua criatividade, sua ousadia, sua coragem. Ele é neutralizado, paralisado, anulado. É uma pessoa sem ação, né? É uma pessoa comandada, é uma pessoa que lhe põe na sua cabeça que você deve ficar resignado com a situação, aceitar a situação de miséria, de doenças, de enfermidade, como sendo destino, que você tem que passar tudo isso, que não existe outra pessoa para passar por você, que estamos num vale de lágrimas. Eu creio num Deus que pode mudar o curso da natureza, o curso das águas, o curso do vento. Há um Deus soberano, protetor, que sincroniza todo o universo, e as nossas vidas estão em suas mãos. Ele que faz do nada todas as coisas, não é verdade? O homem pode sondar, tentar descobrir a origem da vida, pegando caminhos complicados, matematicamente impossível de dizer, segundo eles, que o mundo foi criado por Deus. Mas nós acreditamos piamente, não só acreditamos, mas olhamos ao nosso lado, numa gota d'água, numa fagulha de fogo, não é? Enfim, em todos os lugares que nós vemos, numa folha de árvore, aquele complicado emaranhado de moléculas, células. Isso não surgiu do nada. Existe um ser inteligente, impressionante, eu digo até assombroso, e digo mais, espantoso é esse nosso Deus. Estou invadindo sua casa, o seu lar, sua família, para dizer que chega de luta, chega de sofrimento. Mas a pergunta continua: você é servo ou filho? Os servos, aqui usado no termo do apóstolo, são pessoas que servem a outrem, sem direito de pagamentos ou de crescimento, não tem a livre expressão de comércio, não tem o direito de estabelecer um negócio, ser um empresário, tornar-se uma pessoa criativa financeiramente. Você sabe que existe uma força maléfica que impõe no coração do homem que ele nasceu pobre, vai viver pobre, vai morrer pobre. E o pior castigo para uma pessoa, ela pensar que a vida é assim mesmo,
que vai sofrendo até quando Deus quiser. E Deus não quer que ninguém sofra. O servo espera a vontade do seu senhor. O servo não entra na casa grande. O escravo não tem direito de pedir, de exigir, defender os seus direitos. O servo sempre está olhando quando o patrão está de boa veia, vamos assim dizer, se ele não está irritado, se não está enraivecido. E quando o servo tem um senhor, ele tem direito à vida dessa pessoa. O escravo não tem direito nem da própria vida. Nós sabemos que milhares de escravos perderam a vida na mão dos seus senhores, dos seus algozes, dos seus capatazes. Navios negreiros que vinham da África jogavam os escravos no mar, amarrados em pedras. Não tinha importância. Eu não sou assim, e você não é assim. Não é? Agora você pode dizer assim, mas eu sou servo de Deus. A palavra servo de Deus, na conotação que eu estou expressando agora, quer dizer, eu sou um filho que serve a Deus. Então vamos discorrer aqui sobre algumas coisas, porque o servo não tem direito a nada. Eu me lembro no tempo da escravidão, quando foi inventado a feijoada, os leitões, os porcos, os suínos que eram mortos para a refeição dos senhores, eram levados à cozinha da casa grande, e as cozinheiras escravas, ao preparar aquele animal para a feijoada, para os assados, as partes inferiores, consideradas inferiores, que era a orelha, o focinho, os pés, as vísceras, eram jogadas pela janela, e alguns escravos juntavam em balaios, levavam na senzala, e lá lavavam, limpavam e cozinhavam com feijão, fazendo então a feijoada. Hoje é uma comida considerada brasileira e famosa no mundo todo, a feijoada, que é acompanhada de couve bem picadinha, laranjas, arroz branco. Muito gostoso é a feijoada, não é? Agora, numa época em que eu também vi sobre isso, como surgiu a pizza. A pizza, tão famosa, que o Brasil come muito mais pizza do que da Itália. Era uma época de recessão na Itália e o trigo era apenas para os ricos, para os fidalgos, para as pessoas de alto nível. Os pobres não tinham direito ao trigo, ao pão, à bolacha, ao biscoito. Mas as empregadas, as funcionárias das casas dos abastados, depois de preparar os pães, sobrava no fundo da panela, da amassadeira, da mesa, restos de trigos e de massas que elas juntavam, raspavam, levavam para casa e depois espalhava sobre a mesa, colocava ali orégano e alguns ingredientes e assavam, tornando então a pizza. Né? O que você gostaria? De viver de recessão, do pouco, do nada? Agora, afirmativamente digo que Deus não abençoa pessoas esbanjadoras, pessoas que não cuidam das coisas, jogando fora, né, vivendo de jogar coisas que podiam ser aproveitadas. A palavra economia você encontra na Bíblia toda. Ensinamentos de Deus é economia. Haja visto que quando Jesus multiplicou os pães, aliás eram 5 pães e 2 peixinhos, depois que o povo se alimentou, houve um grande milagre, multiplicou, ele disse o quê? Recolhem os pedaços para que nada se perca. Nada se perca. Nada deve se perder. Existe aproveitamento de alimentos que não estão estragados e ainda podem ser reaproveitados. Economia. Aliás, eu sempre digo que a linguagem bíblica ela é muito diferente do que a linguagem dos economistas, dos que buscam riquezas. Deus não está dizendo que você vai ser rico. Eu não estou convidando você para vir para a minha missão para ser rico. Estou convidando você para vir e ser próspero. A linguagem bíblica, a palavra riqueza, Jesus falou, não amontoeis tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a traça mina, mas junteis tesouro no céu, porque aonde estiver o tesouro, ali está o coração. Então, a linguagem bíblica, prosperidade, quer dizer você ter tudo do bom e do melhor,
para você sobreviver, para você viver. E a prosperidade tem 3 linguagens. Para você abastecer a tua mesa, a tua despensa, para os teus filhos, os teus amigos e para as pessoas necessitadas. E quanto mais você ir trabalhando, crescendo, galgando os degraus da prosperidade, se você precisar um dia de um trator, de uma colheitadeira, de uma caminhonete, de um caminhão, chegar ao ponto de precisar de um avião, é necessidade? Faz parte da prosperidade? O pecado é você amontoar muita coisa que não vai precisar e nem lutou por aquilo, não é sua necessidade. Então a linguagem bíblica simples e categórica e sem rodeio. Quer dizer isso, suprindo todas as vossas necessidades. É claro que há um exagero de pessoas, de pregadores, que prometem o mundo e o fundo, esquecendo que a riqueza muitas vezes leva à dependência, ao desespero. Quantos ricos hoje, milionários, que já morreram, deprimidos, adoentados, né? Então você tem que estar próspero, mesa cheia, tua casa. Se você precisar, você pode ter até casas de aluguéis para poder viver de rendas, boas roupas, um bom carro. É necessidade? Deus supra as necessidades. É necessário você ter isso? Então pode orar. Senhor, eu preciso ser abençoado. E a pergunta continua no ar. Você é servo ou filho? O servo não tem direito a nada. Eu sou servo que sirvo a Deus, com a minha vida, com meus dons. Não é? Eu estou aqui com um versículo na palavra de Deus, no Santo Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos. Filho não é apelido, não é um título. De escravo você torna-se filho. Filho de Deus. E o que o filho tem? Tem direitos. Direitos de viver abençoado por Deus. Ele faz parte da família de Deus. Eu lembro de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando resolveu a ser próspero. Ele viveu mais 100 anos, 175 anos, tornou-se um homem muito rico, um homem muito abastado, muito próspero. Em todo o Oriente não tinha alguém tão bem próspero como ele. Ele tinha na sua jurisdição 318 famílias que viviam debaixo da sua bênção, pessoas que trabalhavam com ele. 318 famílias, não é 318 pessoas que viviam. Claro, ele prosperou e a prosperidade é para a família, para os amigos, para os vizinhos. Ele é uma fonte de bênção, uma fonte de vitórias, não é verdade? Então, o filho, quando ele torna-se filho, não é um título, não é um apelido. Todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aqui no livro de João 15:15, diz o quê? Olha aqui que está escrito: não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe nada do seu senhor. O servo tem que obedecer, ele não entra na intimidade do seu senhor. Ele não sabe dos negócios, dos investimentos, dos sonhos. Mas amigo sabe. Amigo, filho, sabe. Ele faz parte da mesa do Senhor. Faz parte dos projetos de Deus. Como pregador, nós precisamos de muito investimento para chegar ao coração do homem. Televisão, rádio, né, telefone, folhetos, cartazes, aluguel de grandes salões, de grande espaço. Precisamos muitas vezes alugar toda aquela estrutura para fazer uma pregação para 50 mil pessoas, caixas de som, aparelhagem, música, jogos de luzes.
É uma coisa assim fantástica. O mundo faz isso, por que nós não podemos fazer? Não é verdade? Então o primeiro versículo é esse. Todo aquele que o recebe como seu Salvador, Deus o faz filho de Deus. Filho dele. Você é chamado filho de Deus, com direitos. Né? Há muitas pessoas que são adotadas e na adoção ela se torna filho. Ela é registrada no cartório recebendo o sobrenome do pai adotivo, torna-se filho. Mesmo que não tem nada do sangue, mas ele foi adotado, registrado como filho e, consequentemente, tem direitos à herança, ao nome da família. Não é verdade? É assim que aconteceu conosco. Nós somos feitos filho de Deus. Para você entender, quando Cristo surgiu na Terra, ele era chamado de unigênito do Pai, único, um só. Mas depois da sua morte, ele é chamado de primogênito, primeiro. Se é o primeiro, tem o segundo. O segundo sou eu, sou você, é você. Né? E com isso nós somos herdeiros das coisas de Deus. Para você entender melhor, nós temos aqui um versículo no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. É claro que nós oramos aqui, os teus servos, Senhor, mas servo de servir a Deus, essa é a conotação. Se você perguntar para a sua igreja, para o seu povo, quantos servos de Deus tem aqui, a maioria vão levantar a mão. Mas é a mais que isso, é mais do que isso. É filho. E como filho temos direito de viver uma vida abastada, abençoada. Chega dessa notícia ruim que o Brasil vai passar por uma recessão, desemprego, vão desbastecer, vai faltar alimento, digo, nos mercados, na produção. Né? O que está acontecendo? É uma profecia negativa, maligna. Mas nós estamos neutralizando, paralisando, anulando essas forças estranhas que querem dizer que nós não temos direito a nada. Só vamos ficar na arquibancada assistindo o jogo? Vamos ficar apenas assistindo? Não vamos fazer nada? A Bíblia diz: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e a tua vida pode mudar. O ano 2015 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu vou repetir o versículo de Gálatas 4, 7, que diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus. Ele é o dono do quê? Do ouro e da prata. Todos os animais da terra pertencem ao Senhor. Ainda as minas que não foram descobertas, digo, minas de ouro, diamante, pedras preciosas, pertencem a Deus. E como filho, sou herdeiro disso. Sou herdeiro das coisas celestiais, do mundo de Deus, do universo de Deus. Ele conquistou para mim todo esse direito de sermos filhos de Deus. Primeiro, quando você, lá João 1,12, todo aquele que o aceita como Salvador, ele é feito filho de Deus, feito. Deixa de ser escravo, deixa de ser servo, para ser filho, filho herdeiro. O que você está fazendo ainda que não tem um carro novo na sua garagem, uma casa nova na sua garagem? Está esperando em quem? Está esperando num político? Alguém que vai chegar na tua porta, trazer uma mala de dinheiro? Alguém que vai repartir a sua riqueza? Quem sabe alguém prometeu para você: eu vou te fazer uma princesa. Você sabe que tem homens que prometem o mundo e o fundo para conquistar uma mulher, uma moça. Depois, sai fora. Né? O que você está esperando? Achar uma panela de dinheiro? Achar uma mala perdida na rua cheia de dólares? Né? Achar alguma pedra preciosa rolando na sua frente? Não, a bênção de Deus se conquista com trabalho, mas trabalho abençoado, sem que haja devorador, destruidor e migrador, sem que esse exército do diabo não venha quebrar o que você tem, atrapalhar os teus negócios, devorar o que você tem, destruir o que você tem com tempestade, com raios, com fogo, com incêndio, como acontece em toda parte. Nem o mal te acontecerá. Todas as forças do mal, elas estão imbuídas de um desejo sanguinário, destruidor,
querem ver o ser humano na sarjeta, jogado em alguma esquina, né? Desamparado, desprezado. Você viu alguém ir atrás de alguém que foi derrotado, fracassado? Alguém foi lá, eu vou te ajudar, vou te dar dinheiro. Enquanto você tem dinheiro, tem um monte de amigo. Enquanto você está pagando bebida, os copos estão cheios, está cheio de gente do teu lado. Mas quando você perde a posição social, financeira, cultural, você vai para uma vala comum, aí você nem é lembrado mais. Não é verdade? Quanta gente diz, se você não rezar na minha cartilha, você está fora de mim. Quantas vezes há pessoas que dizem, olha, você tem que falar de mim, tem que falar do meu nome, você tem que estar sempre falando bem de mim, senão você está fora de mim. Isso chama-se culto ao homem. Ah, não posso fazer conta, senão eu perco o salário, perco o emprego, perco a amizade. Tenha amizade com Deus como filho, que nada te faltará. Nada te faltará. Fazendo um parênteses aqui, eu vi uma pessoa influente dizer para alguns comandados, alguns subalternos, dizendo: falem de mim 10 vezes, mas falem de Jesus 2 vezes. Falem muito de mim. Falem muito mais no meu nome do que no nome de Deus. Blasfêmia, ditador, maligno, quer tomar o lugar de Deus. Isso é síndrome de Satanás. Satanás quis tomar o lugar de Deus, e ainda tem muita gente que quer confete, quer glória, quer ser elogiado, bajulado, aplaudido, senão você perde. E tem pessoa que tem influência para derrotar outra pessoa que não resta na sua cartilha. Mas se você tiver no livro de Deus, ninguém vai te derrubar, ninguém vai acabar com você. Então você aprendeu aqui agora. Primeiro versículo, Deus te chamou você para ser filho. Evangelho de João 1,12. Todo aquele que o aceitar Jesus como Salvador, é feito, construído, esculpido, produzido, filho de Deus. Segundo versículo, João 15,15. Não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe nada do seu senhor, mas o amigo sabe tudo. Gálatas 4,7. Agora que você não é mais servo, mas filho e herdeiro das coisas de Deus em Cristo Jesus. Não é verdade? Eu lembro do filho pródigo, essa passagem tão conhecida, que afastou-se do pai, gastou a riqueza do pai, virou mendigo, dormia com os porcos, comia da comida dos porcos, até que ele lembra que a casa dele era uma casa linda, mesa bem arrumada, toalhas limpas, alimentos bem cuidados. E ele pensou: voltarei para a casa do pai, não quero ser chamado de filho, mas de servo, de empregado, porque pelo menos eu terei o salário, comerei a comida boa da minha mãe. Ele tinha sido deserdado, ele se deserdou sozinho. A história do filho pródigo. Quando ele volta, maltrapilho, em farrapos, doente, desfigurado, sem presença, sua imagem era a imagem de um moço derrotado, fracassado, moído. E o pai o recebe chorando, diz: pai, não me chame de filho, porque eu só lhe dei desgosto, eu só lhe dei sofrimento. Eu quero apenas um emprego aqui, porque eu pereço de fome lá fora. Eu pensei que o mundo ia me dar as coisas, e no fim só me tirou, e lá não existe fidelidade, lealdade, só existe maldade, exploração. E o pai lhe disse: não, meu filho, você estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. E o pai pediu, deu ordem, não é? Que os empregados da fazenda trouxessem uma roupa nova, dessem-lhe um banho, cortassem o cabelo. E o pai lhe deu um anel no dedo e calçou os seus pés e fez uma festa com os vizinhos. Minha gente, significa o quê? Mudar de roupa. Maltrapilho, miserável, má aparência, uma aparência desprezível, agora recebe uma roupa nova. Roupa nova significa vida nova. Vida nova. Com boa apresentação, não é? É requisitado, é admirado, não é? Quando ele recebeu o anel no dedo, para nós ocidentais, anel é apenas um símbolo. Eu estou aqui com um anel de grau, mas naquele tempo o anel era diferente. É como nós tivéssemos doado para alguém um talão de cheque especial, cheques especial,
de um banco famoso e deste uma caneta para ele, a famosa caneta antiga que eu tenho, caneta Park, pena de ouro, mas o cheque está em branco. Esse anel significava isso, devolver o crédito, porque na pedra do anel daquele tempo tinha a marca de família. Ele podia comprar as coisas que necessitava e marcar com a pedra da família que o pai pagaria. Então é crédito devolvido, crédito restaurado. O banho que ele recebeu é uma nova perspectiva, novos horizontes. Calçado os pés, protegido, calçado os pés. Sabe que 80% das doenças entram pelos pés, desprotegido. E uma vida desprotegida, sem guarida, é uma vida à mercê de doenças, de depressão, de espíritos, de forças malignas que penetram na mente, tornando essas pessoas um joguete na mão do diabo. Mas os pés estão calçados daquele filho. E a festa significa o quê? Alegria, né? Voltar ao convívio dos seus amigos, dos seus familiares, viver uma vida abençoada com Deus. Isso tudo chamando de perfeição, porque perfeito não existe, só existe um que é perfeito, não é verdade? Mas restaurar o crédito, restaurar o nome, porque há muita gente que não tem respeito pelo próximo, há muita gente que foi beneficiada, ajudada e viraram as costas, são traidores, são pessoas que estão ali apenas para sugar o que você tem, e quando termina de sugar, vão embora, desaparecem, não é? Então já não vos chamo mais de servo. Você não está mais no chiqueirão dos porcos, como estava este moço, o filho pródigo. Você está na mesa do rei, na mesa do Senhor, na mesa do reinado. Na mesa do rei, você já sabe, tem abundância, tem vitória, tem boas coisas, boa comida, coisas que você nem conhecia, está ali na mesa do rei. Iguarias chiques, cheirosas, sabores inigualáveis. É o que Deus tem preparado para você. Que você o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou orar para você agora, para que Deus restaure a sua vida. Para que Deus devolva para você o status que você tinha e o mal te roubou. O mal atacou você, desmontou, desmoralizou, destruiu, não é? Acabou com a sua vida. Mas agora é a hora de restaurar. 2015 será o ano da sua vitória. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu abençoo as pessoas que estão assistindo essa mensagem de vídeo. Há pessoas doentes, enfermas, sofredoras, pessoas que conquistaram um bom espaço na vida, mas assistiram desmoronou toda a sua vida física, espiritual, financeira. Gente que está aí dormindo num quartinho, gente que está aí desprezada, não tem mais valor nenhum. Mas Deus está levantando você e te fará uma vida nova. Receba a saúde. Eu repreendo agora toda a força do mal. Eu anulo, eu neutralizo, eu paraliso toda a força das trevas. Saia desse caminho agora. A partir de agora, você e eu teremos 2015, o melhor ano das nossas vidas. Eu te abençoo agora com chuva de bênção, com chuva de vitórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba esta bênção em nome de Jesus. Amém.